Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre os 200 anos de Marx e o seu legado hoje. E para conversar com a gente, nós convidamos o Gustavo Machado, que é coordenador do ILAESE, editor do blog Teoria e Revolução. O Gustavo também escreveu recentemente uma série de 10 artigos para o jornal Opinião Socialista sobre os 200 anos de Marx e lançou recentemente Marx e a História, das Particularidades Nacionais à Universalidade da Revolução Socialista, lançado recentemente pela editora Sandro. Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Gustavo, a conjuntura brasileira está passando por uma série de turbulências, né? E digamos assim, um espectro ronda o Brasil, né? O espectro do marxismo. Essa nova direita de uns tempos para cá agora, tudo virou marxismo. É o marxismo cultural, a Folha de São Paulo é marxista, a ONU é marxista, comunista, George Soros. Explica pra gente que medo é esse, o que é o marxismo, né? Por que ele causa tanto pavor nessa nova direita? Claro. Na verdade, o termo marxismo, ele é apropriado por todo um setor de direita que já existia em vários lugares do mundo e que agora ganhou um fôlego grande no Brasil. E normalmente tudo que não se encontra dentro de um campo liberal ou conservador, esses grupos chamam como sendo marxistas. Então, praticamente todo o conjunto do espectro político que se encontra, por assim dizer, à esquerda de uma concepção liberal, embora mesmo essa ideia de direita e esquerda é uma ideia meio vaga, sem substância, que ajuda a confundir um pouco as coisas, elas consideram todo esse conjunto de posições como sendo marxistas, embora isso não tenha muito pé na realidade. O marxismo é uma concepção de mundo e de intervenção, de transformação da realidade muito específica e que, em termos quantitativos, ela é absolutamente minoritária na grande maioria do mundo, dentro desse espectro que normalmente se chama de esquerda. Então, muita gente é chamada de marxista sem ser. Claro, e também tem um fenômeno que várias pessoas se dizem marxistas ou influenciadas pelo marxismo, mas porque consideram muito genericamente a questão da igualdade social, de redução das desigualdades como algo importante, reconhecem Marx, um autor que tinha preocupações nesse sentido, e nesse sentido é, por assim dizer, simpático ao pensamento de Marx, mas que tem projetos de intervenção na realidade, de organização de transformações, que é exatamente o oposto daquilo que Marx defendia e o movimento que ele originou, que é genericamente chamado de marxismo. Mas qual que é a especificidade do marxismo nesse sentido? Claro, o marxismo, primeiro, ele ao contrário do que a maioria das pessoas dizem hoje, ele não parte de uma ideia de ampliar o Estado, de ampliar a intervenção estatal e de se apossar da máquina estatal tal como ela existe. É uma concepção que é exatamente o oposto disso. Para ela, esse tipo de Estado que nós conhecemos, que é um Estado opressor, onde os impostos de fato sobrecarregam uma gama enorme da sociedade, esse Estado deve ser destruído, porque Marx sustenta a destruição dessa forma de sociedade que nós vivemos. E o Estado que nós temos corresponde a essa forma de sociedade. Então, essa mudança, essa reconfiguração da sociedade, ela se daria a partir de movimentos de base, basicamente centrado na classe trabalhadora, tendo como centro o local de trabalho e como finalidade a destruição da propriedade privada dos meios de produção, né? Não da propriedade privada individual, aquilo que eu possuo, que as pessoas têm, mas da propriedade dos meios necessários para produzir. Então, se trataria de uma forma de organização social que se daria a partir de conselhos de organizações formadas por trabalhadores e que teria como finalidade a destruição dessa forma de sociedade e do Estado que corresponde a ela. Parece que você está pintando um marxismo bem político, né? Uma proposta bem clara de intervenção na realidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, pensadores que se dizem marxistas na academia, eles costumam separar o que é o Marx teórico do que é o Marx político, né? O que você pensa disso? Essa separação, ela ocasiona inúmeros problemas, né? Normalmente, esses pensadores pensam o seguinte, eles rechaçam o projeto político do Marx, eles consideram que o projeto político de Marx, aí tem várias explicações, para alguns só seria válido para o século XIX, quando supostamente seria um Estado mais restrito, então você teria que, esse projeto ele se alteraria e se daria dentro mais de um escopo eleitoral, institucional e tudo mais, mas eles valorizam Marx no sentido do estudo que ele fez da sociedade capitalista, da análise que ele fez da sociedade capitalista. Então, é como se existisse uma separação entre a obra científica do Marx e a atuação política do Marx. Então, vários autores acadêmicos reivindicam o que seria sua obra científica e renegam o projeto político do Marx, mas eles estão entrelaçados um no outro, né? Não sem razão, por exemplo, a obra, digamos assim, científica principal do Marx, que é o Capital, ela termina não só anunciando a possibilidade da Revolução Socialista, como a expropriação dos setores que
que dominam, que são proprietários dos meios de produção, pela classe trabalhadora que foi historicamente expropriada desses meios de produção e virou um trabalhador assalariado. Não dá para separar, então, o projeto político do Marx da filosofia e da pesquisa científica do Marx. Evidentemente que nada impede que pessoas reivindiquem certos momentos, certas partes do pensamento do Marx e rechassem outros. Isso não é uma coisa que é proibida de acontecer, mas essa pessoa não pode ser considerada uma marxista, porque ser marxista significa exatamente vincular a um movimento, a uma organização que envolve não só uma concepção de sociedade, mas certo tipo de transformação social, que foi exatamente o que Marx não só sustentou, como criou organizações, né? Marx militou inicialmente na Liga dos Comunistas, depois fundou a Associação Internacional dos Trabalhadores, depois o que veio a ser a social-democracia alemã e que tinha como meta intervir na realidade no sentido em que apontava a sua concepção e o projeto de transformação social que tem por baixo. E, Gustavo, das leituras do marxismo, você estava falando que às vezes algumas pessoas fazem críticas a alguns pontos e tentam buscar uma releitura da obra de Marx. Eu acho que uma das mais comuns é o que se convencionou chamar de reformismo, né? que tem um certo entendimento desse projeto político de sociedade do Marx, mas acho que é possível atingi-lo a partir de reformas graduais do Estado capitalista. Essa concepção está na obra de Marx? É de fato possível? Marx diz que é possível chegar a uma sociedade socialista a partir de reformas? Praticamente toda obra, que é a chamada obra científica de Marx, isso inclui o Capital e também os manuscritos preparatórios do Capital, ela tem como centro mostrar que o capital ele é indomável, ele é incontrolável. E qualquer tentativa de controlá-lo, pelo meio que for, seja por intervenção estatal, seja através de conflitos no interior daquilo que se chama de sociedade civil, seja ocupando espaços no interior das instituições, seja qualquer tentativa de controlá-lo pelos mais diversos meios, na acepção do Marx, vai fracassar. Então, por exemplo, como foi a experiência brasileira do PT, à luz do marxismo, o fracasso do que foi a experiência petista, todo esse sentimento antipetista que nós vimos agora na eleição, em função do que foi os seus 15 anos de governo, e o fracasso das suas metas, o Brasil terminou, você vê o Lula na última entrevista de julgamento, né, essa mais recente que teve, ele falando da questão da industrialização do Brasil, de levar as empresas do Brasil para outros lugares do mundo, para tornar o país estruturalmente mais sólido. O que ocorreu durante os 15 anos do PT foi exatamente o contrário, um processo de desindustrialização acentuada, uma completa incapacidade do Estado de intervir de fato na sociedade capitalista brasileira, desenvolvê-la, trazer prosperidade, de redução de desigualdade social. É um mito que o PT reduziu as desigualdades sociais, inclusive, ao longo desse período. Houve, de fato, uma melhoria dos setores que ganham até um salário mínimo, mas daí para cima, quase todo o restante perdeu. Tem dados muito contundentes a esse respeito. Por exemplo, se a gente pegar a RAIS, que tem todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil, a gente vê que houve uma perda salarial da enorme maioria da classe trabalhadora no Brasil, mostrando o fracasso dessas tentativas de se controlar o capitalismo, controlar o capital sob diversos aspectos. Mas o PT pode ser incluído num projeto de Estado e governo marxista? De jeito nenhum. Para Marx, e ele insiste isso exaustivamente a sua vida inteira, é impossível se apossar da máquina estatal e, a partir dela, controlar a sociedade capitalista. O projeto do PT é outra coisa. O projeto do PT é radicalmente diferente. O PT, na sua origem, ele tinha tendências marxistas, mas que sempre foram minoritárias. O PT nunca foi um partido marxista. Mas ele foi um partido, poucas pessoas entendem isso, e é normal, né? Porque o que aparece para fora é o PT, o partido, mas no início ele foi um partido formado por tendências, ainda é. Mas existe uma tendência do Lula, grupos internos que disputam, que hegemoniza enormemente o partido. O grupo majoritário do PT jamais foi marxista, inclusive o próprio Lula. Quando foi proposto de criar o Partido dos Trabalhadores no início dos anos 80, inicialmente ele se opôs, ele queria criar um que se chamaria um Partido do Povo. Mas existe sim algumas tendências internas muito minoritárias, pouquíssimo influentes que se reivindicam marxistas. Mas, para você ter ideia, o PT mesmo, em meados dos anos 90, retirou o termo socialismo como uma das finalidades do partido. E mesmo antes, o socialismo, que a maioria da direção petista entende, nada tem que ver com o marxismo. Entende por socialismo a busca de uma igualdade social no sentido genérico. O projeto marxista é um projeto específico de busca por uma igualdade social.
Ele não é, nem todo projeto de igualdade social é um projeto socialista. Quando Marx era vivo, existiam inúmeras correntes socialistas e Marx passou a maior parte da sua vida a combater essas correntes socialistas. Se nós pegarmos sua obra econômica, sua obra política, ela é recheada inclusive de obras dedicadas especificamente a Proudhon, aos chamados ricardianos de esquerda, que eram grupos ingleses que existiam na época, a Düring, dentre vários outros autores que tinham concepções socialistas que Marx considerava como fadadas ao fracasso desde o começo. Ele combateu essas concepções durante a sua vida inteira. E Marx escreveu sua obra no século XIX. Muita gente faz uma crítica dizendo que é preciso reconhecer o que é histórico, o que está superado e o que ainda é atual. A obra do Marx ainda é atual hoje, no século XXI, com esse capitalismo globalizado, internet? O marxismo ainda é válido na sua crítica ao capitalismo? Absolutamente. É claro que não se pode jamais negar a história, as alterações que acontecem, novos problemas que surgem, que precisam ser respondidos, e Marx seria o último a negar a necessidade disso, né? Claro que ele fez várias análises de situações da sua época, várias análises que estavam ligadas a processos que aconteciam no século XIX, mas a força da obra do Marx é que ele se dedicou principalmente a estudar os elementos centrais necessários que caracterizam a sociedade capitalista, muito mais que estudar o capitalismo do século XIX. Por exemplo, o Capital de Marx não é um livro que está preocupado em entender o capitalismo do século XIX. Ele está procurado entender as articulações da forma de organização social capitalista que faz ser o que ela é e, obviamente, no interior delas, buscar as possibilidades para transformá-las. Então, essas categorias que ele analisa e das quais não sai um projeto de transformação social, elas não só estão presentes hoje, mas estão presentes hoje mais do que no período de Marx. Então, o que na época a teoria do valor, do capital portador de juros, do crédito, eram processos que já existiam, mas ainda não eram majoritários no mundo, nem mesmo talvez na Inglaterra, que era o país mais envolvido da época. Hoje as categorias que ele descreve, elas estão presentes a olhos vistos e podem ser reconhecidas por qualquer um que lê a sua obra em todos os lugares, em praticamente todos os países, de forma muito mais intensa do que na época que ele viveu. Então, ele não só sua obra continua absolutamente válida, mas eu diria que, em certo sentido, ela espelha e reflete a sociedade que nós vivemos hoje mais do que no período de Marx, quando o capitalismo daquela época era muito mais heterogêneo e convivia ainda com formas de organização sociais pré-capitalistas, né, misturadas à própria forma de organização social capitalista. Eu até costumo brincar que só foi possível para Marx escrever o Capital no século XIX justamente porque, como o capitalismo estava surgindo, essas categorias, essas articulações que caracterizam o modo capitalista eram muito mais visíveis do que hoje, porque hoje essas articulações estão presentes em todos os lugares, em todos os cantos, de tal forma que nós temos dificuldade de vê-las, porque para que a gente perceba uma coisa é necessária a presença do diferente. Né, era mais fácil isolar esses fenômenos. Muito mais fácil de isolar, exatamente. Só para usar um exemplo aqui meramente ilustrativo, a humanidade viveu 200 mil anos sem perceber que a gravidade existia. E é uma força que está em todos os lugares. É uma coisa que te puxa para baixo, uma força que é presente, só que justamente porque ela está presente em todos os lugares, ela é tão difícil de ver, ela é tão difícil de ser percebida. Eu acho que para escrever sobre o capitalismo hoje, era mais fácil fazer no século XIX. Porque essas categorias, justamente por conviverem com outras formas de organização social, era mais fácil de ser percebidas. E Gustavo, voltando um pouquinho para a realidade brasileira, a direita tem usado um argumento que eles usam o termo marxismo cultural, que é a ideia de que o marxismo está se espalhando pela sociedade, penetrando em todas as instâncias de maneira conspiratória. Explica para a gente o que é essa ideia de marxismo cultural. Certo. Na verdade, esse marxismo cultural não existe, pelo menos consistente com a concepção e as primeiras elaborações de Marx, mas existe um monte de confusões em torno desse tema. Primeiro está ligado um pouco àquilo que eu falei no começo, que normalmente entende-se todos os autores que não sejam liberais ou conservadores como sendo autores e concepções marxistas, né? Por exemplo, cita muito no Brasil hoje a Escola de Frankfurt,
que foi formada por autores que nunca foram marxistas. Só que eles também não eram antimarxistas. Eles consideravam que certos aspectos da obra de Marx tinham alguma validade, assim como consideravam que Kant tinha, que Nietzsche tinha, que são autores completamente opostos ao marxismo. Nunca defenderam a transformação socialista da realidade em sentido algum, que dirá no sentido específico do marxismo. Existem outros autores que são mais complexos, como Gramsci, por exemplo. É um autor que a obra dele, que se fala muito hoje, foi escrita na prisão, em circunstâncias muito específicas e tem interpretações absolutamente opostas do que ele realmente falou. Mas uma coisa é certa, para o marxismo não é possível fazer uma revolução socialista na mente das pessoas para que depois ela aconteça na realidade, né? Esse é um dos pontos, inclusive, que Marx mais combateu no início da sua vida. Que as pessoas acreditavam que primeiro tinha que se dar uma transformação cultural do conjunto das consciências das pessoas e só então a sociedade estaria preparada para uma transformação na sua forma de organização social. Para Marx isso é um contrassenso, porque os indivíduos, a sua consciência se forma no interior da sociedade que eles vivem. Por isso Marx já dizia que a consciência dominante em uma determinada época é a consciência da classe dominante. Ele sempre contestou projetos, por exemplo, na crítica do programa de Goethe, tem outros textos, vai estar presente a ideia de que era possível ter uma educação que transformasse as pessoas em socialistas e depois se tivesse uma transformação... Como se fosse um projeto moral, de tomada de consciência, agora a gente vai... Exatamente. E no Brasil tem circunstâncias muito específicas, porque essas concepções mais conservadoras saíram muito desmoralizadas após a ditadura militar. Então, todo o processo de redemocratização depois se deu a partir de um monte de perspectivas, a maioria delas não marxistas, mas também distantes do conservadorismo e do liberalismo clássico. Então isso aí criou uma base para que hoje essas pessoas falassem que a ausência de posições conservadoras muito forte na intelectualidade brasileira refletisse uma hegemonia e um domínio cultural do marxismo na academia, nos meios de comunicação e tudo mais. Isso é absolutamente falso. Eu até concordo que nos meios de comunicação mais proeminentes no Brasil, na universidade, nas últimas décadas, esteve longe de dominar posições políticas conservadoras no sentido clássico, mas tão pouco marxistas. Vou dar um exemplo, eu tenho inúmeros colegas que estudam Marx do ponto de vista acadêmico, quase todos eles têm uma dificuldade enorme de conseguir orientador na universidade, porque a maioria dos professores não aceita orientar trabalhos específicos sobre Marx. Só que como eles ampliam demais o leque, a tal ponto que para alguns até os democratas nos Estados Unidos seriam marxistas. Então, exato. Então eles pegam uma lista enorme de autores pós-modernos, por exemplo, que é uma concepção absolutamente subjetivista, que é exatamente o contrário de Marx, que nega a possibilidade de se conhecer a realidade, que transforma tudo em interpretação, em uma construção do sujeito. Por exemplo, eles consideram essas correntes pós-modernas como se fossem correntes marxistas, né? Correntes que são fundadas em ideias éticas, morais muito genéricas, de dever ser, né, como a sociedade deveria ser. Isso aí era tudo repudiado por Marx. Essa ideia de dever ser é uma ideia kantiana absolutamente avessa, oposta ao marxismo. Não tem doutrinação comunista, então. Na verdade, esse argumento ele é até uma piada, na verdade, porque hoje tem várias críticas ao que seria a hegemonia de Paulo Freire, né, na educação brasileira. Eu nem vou entrar em detalhes aqui sobre o pensamento de Paulo Freire, até adianto que eu nem sou dos grandes adeptos de Paulo Freire, mas que conhece a educação pública brasileira, sabe que não tem pedagogia alguma, né? Não tem, são 50 alunos em sala de aula, o professor levanta às 5 horas da manhã, passa 10 horas, dá aula para 500 alunos, ele não pode dar uma prova porque não vai ter condições de corrigir. São aulas de 50 minutos, onde normalmente quando ele terminou de fazer a chamada, falta 20, 30 minutos para a aula acabar, ele vai passar ali um exercício, explicar rapidamente alguma matéria, correr para outra turma, normalmente muda de escola, não dá tempo nem de almoçar. E o que faz os pedagogos? Incitam Paulo Freire? Não, os pedagogos ficam pressionando, porque tem que entregar a nota no prazo, porque tem que preencher a chamada, porque tem que... produtiva, uma lógica, né? Exatamente, não tem pedagogia nenhuma no ensino público brasileiro e basta conversar com qualquer pessoa que estuda no ensino público, né, no período recente, que elas vão confirmar isso. Então, tudo isso é absolutamente falso do início ao fim. Obrigado, Gustavo, por aceitar o nosso convite. E se você se interessou pela obra de Marx, você pode ler mais no blog teoriarevolução.pstu.org.br ou procurar pelo livro do Gustavo da editora Sandro. A gente fica por aqui e só lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal. Obrigado!